Meus queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar sua atenção está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Abra comigo no capítulo de número 3, nós leremos o versículo 8 ao versículo de número 11. Colossenses capítulo 3, do versículo 8 ao versículo de número 11. Estas palavras de Paulo pelo Espírito sobre a nova vida em Cristo Jesus, onde não há grego, nem judeu. Perdão, queridos, a partir do versículo 8, estou lendo o versículo 11, mas versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E estas palavras do versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo. Bem, o nosso tema nesta manhã, baseado nesta porção da palavra de Deus, é a dinâmica da santificação. A dinâmica da santificação. Recentemente nós lidamos na palavra de Deus com a dinâmica do arrependimento. Como acontece o arrependimento, como ele é gerado pelo Espírito em uma alma. Em outras palavras, qual é a anatomia do arrependimento. Lidamos também com a dinâmica da fé, como a fé é gerada, como ela passa a existir em uma alma para a conversão. E agora, hoje pela manhã, a dinâmica da fé. Como acontece, a dinâmica da santificação, Lidamos com a dinâmica do arrependimento, a dinâmica da fé e hoje a dinâmica da santificação. Como acontece a santificação? Como ela é iniciada? Como ela toma forma? Como ela opera em nós, nos influencia e nos transforma. Como o Espírito de Deus que gerou fé, arrependimento, como ele gera a santificação, como ele impulsiona a santificação, qual é a anatomia da santificação na vida de uma pessoa salva. E eu tenho certeza que será de grande proveito para cada crente em Jesus Cristo. Nós veremos em duas etapas pelo tempo, hoje pela manhã, a primeira parte nos versículos 8 a 11, e o Senhor permitindo no próximo domingo, versículos 12 a 13. É algo muito importante, queridos amigos. Se somos médicos de alma, isto é, pessoas que alcançam almas com o Evangelho, é importante compreendermos a maneira como o Espírito de Deus opera na vida de uma pessoa para levá-la à conversão. E se somos salvos, nós devemos compreender a maneira que o Espírito opera em nós para a santificação. Nós temos que ter clareza a respeito disso, de modo a entender como o Espírito está operando em nós e cooperar com ele em nossa santificação. A anatomia da santificação. Este versículo 8, então, observe o que Paulo diz aqui. É bastante direto, é bastante gráfico, é um comando, mas agora despojai-vos também de tudo. E na sequência, uma grande lista de coisas a serem despojadas. Bem, este versículo 8, este é o contexto, ele é a continuação do comando do versículo 5. Observe o versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. E o que Paulo está dizendo aqui é isto. Se você nasceu de novo, se você é uma pessoa transformada, recebeu uma nova natureza, ele diz isso no versículo 1, esse é o contexto. Então você mortificou, matou, assassinou, tirou da sua vida aquelas coisas que eram desagradáveis a Deus. Na conversão, o Espírito de Deus te levou a fazer isso. Por isso, versículo 5, mortificar. E aqui estão os pecados que mais caracterizavam a nossa vida antes da conversão. Mortificar os vossos membros que estão sobre a terra. Fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Esses pecados eles eram tão fortes em nossa vida. Eles nos dominavam de tal maneira que nós mesmos, por nós mesmos, jamais, nunca conseguiríamos nos livrar dele. Foi por isso que foi necessário a mortificação. Crucificados, mortos com Cristo para esta velha vida de pecados, da prática desses pecados. Isso acontece, versículo 5, na conversão. É ali que uma pessoa é nova criatura. E estes pecados do versículo 5, eles não farão mais parte da vida de uma pessoa. Ela não viverá na prática destes pecados. Paulo nos diz isso lá em 1 Coríntios 6:11, aquela lista
de pecados inclui todos estes. E na sequência ele diz, mas fostes lavados, mas fostes transformados. Assim no versículo 5 aqui, ele está falando sobre a crucificação da velha vida com Cristo, sobre novo nascimento, sobre ter vencido o pecado, ter recebido o Espírito de Deus para uma nova vida. Então, tendo o Espírito implantado em nós pela conversão, somos novas criaturas, isto é, uma criação original em Cristo. E agora, queridos amigos, nós temos uma nova disposição interior, uma nova inclinação. Na vida antes da conversão, havia uma força em nós, como a força da gravidade, não é? Que mantém os corpos ligados a uma massa maior. Aqui estamos no chão. Por que a gente não flutua? Teoricamente, a gravidade nos segura aqui. E antes da conversão era assim. Havia uma força que nos impelia e nos segurava no pecado. Era impossível vencê-la. É como uma lei da natureza. Paulo chama de lei do pecado em Romanos. Nós não conseguimos vencer a parte da nossa velha natureza, nós amávamos isso, por mais que lutássemos, talvez não venceríamos. Mas na conversão, nós podemos dizer que esta lei foi invertida. E agora nós somos propulsionados para cima, para viver para o Senhor, para servir o Senhor. É um novo princípio. É uma fonte que foi aberta dentro de nós, que passa a lavar, limpar mente e coração e nos transformar. É uma nova inclinação. Na conversão, nós não nos tornamos perfeitos, intactos em um pedestal. Nos é dado um princípio. E este princípio, pelo Espírito, é tão poderoso que nós ouvimos e respondemos. Então a santificação é formada, é forjada em nós. A santificação acontece desta maneira, uma nova disposição. A velha natureza, aquela que nós tínhamos antes da conversão, se já nascemos de novo, nós recebemos ela de nossos pais, não é? Descendendo ali de Adão. Esta velha natureza foi o primeiro presente de Satanás para nós, presente de aniversário de nascimento. Nós nascemos, ele nos presenteou com isso, nós herdamos de nossos pais. Era uma natureza corrupta, inclinada para o mal, para o pecado, mas quando nós somos salvos, nós recebemos de Deus, do Espírito de Deus, uma nova natureza, uma nova disposição. Assim, o crente, ele possui duas naturezas, a velha, terrena, carnal, e uma nova, celestial, superior, muito melhor. Mas eu devo tomar cuidado aqui, porque eu posso cometer um erro teológico. Eu não estou dizendo que há duas entidades, assim por dizer, dentro de nós, uma e outra aqui, não. Essa é uma maneira do apóstolo Paulo informar que há em nós ainda um resíduo do pecado. Enquanto nós estivermos este corpo do pecado, há certas inclinações da velha natureza que procuram nos levar de volta ao mundo e de volta ao pecado. Assim há dentro de nós esta luta entre os velhos desejos, as velhas buscas e a nova inclinação para as coisas de Deus. E isso é real. Isso acontece em nós. Nós não podemos descartar isso. Se nós colocarmos de lado esta velha natureza, este princípio de uma nova natureza superior, maior, mas uma velha natureza que busca voltar ao controle, nós perdemos de vista e não compreenderemos o que é santificação. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Essa é uma obra inteiramente do Espírito de Deus. Mortos não podem ressuscitar a si mesmo. É quando Ele abre os nossos olhos, iniciativa dEle, que nós começamos a buscar o Senhor para a salvação. É Ele quem faz isso. Mas a santificação não. A santificação não é pela fé, como a conversão é. É claro que envolve fé, mas a santificação envolve uma parte humana. É uma cooperação entre o Espírito e o crente. Enquanto a conversão é uma obra do Espírito, vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados, a santificação é este novo princípio e o crente coopera. O Espírito de Deus ativa a minha consciência que estava morta, eu estou desperto, eu entendo o que é o pecado, ele toca a minha consciência, o que eu faço? Eu não me assento na roda dos escarnecedores. Eu tiro o meu pé do pecado, assim, uma cooperação entre o Espírito que me dá graça e o poder que eu não tinha para vencer o pecado e a minha resposta. Esse é um outro elemento da santificação. Assim, esta nova natureza recebida na conversão, implantada em nós, forjada em nós, ela é caracterizada por um poder para cima, nos desenraizar deste mundo, mais próximo de Deus. Mas o fato, queridos amigos, triste e real, é que quando nós estivermos deste lado do céu, há em nós ainda uma velha natureza também. Sim, mais enfraquecida, foi desentronizada, não é, do centro do coração, por uma obra do Espírito. A velha natureza, ela sofreu um impeachment, foi colocada para fora. Mas o triste caso é o seguinte,
esta velha natureza deixou todos os seus colaboradores no governo. E há, como se diz ali, uma herança maldita, enraizada, instalada em nossa vida. E este governo que ainda permanece ali, embora o cabeça não esteja mais lá, ele precisa ser colocado fora, varrido. Toda aquela filosofia antiga de vida carnal para este mundo deve agora ser removida na santificação. Esta imagem, esta é a figura aqui em Colossenses. O chefe, a tirania, o velho eu, sofreu impeachment, foi colocado para fora pelo Espírito. Mas a política deste velho eu continua ali. E assim ela deve ser boicotada, desprezada, abandonada e novos princípios implantados. Você percebe a ilustração? É exatamente isso. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Observe o raciocínio, ele está falando sobre isso, a sequência deste raciocínio. Ele começa com morte e novo nascimento, certo? Despojar-se daquilo que não convém, colocar para fora e o revestir-se. Versículo 1 do capítulo 3, veja a sequência do raciocínio. Portanto, que pode ser melhor traduzido, assim sendo, ou uma vez que já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aqui está a lista horrível. E então, versículo 8, mas agora, tendo nascido de novo, despojai-vos também. Segue uma outra lista. E no versículo 12, tendo se despojado, revesti-vos de algo novo. Queridos amigos, deixa eu me mostrar algo muito importante aqui. Esta é a corrente, este é o ciclo da vida cristã. É mais um destes ciclos da vida cristã. Como eu mencionei, não é? Há aquelas correntes de ar que seguem um circuito no mundo inteiro, não é? Vai lá na Ásia, volta, se você soltar um balão aqui nessa corrente, ela vai aparecer lá na Ásia e voltar ao mesmo ponto. No oceano também há estas correntes, não? A tartaruga entra nessa corrente, rios dentro do oceano, ela vai parar na Austrália e volta. A vida cristã tem esses círculos também. E aqui está um deles, já mencionei vários. A vida cristã envolve eu despojar-me de certos traços da minha velha personalidade e colocar algo novo no lugar. É despojar e colocar algo novo no lugar. Isso é santificação. E é assim que nós avançamos. Deus é luz, e quanto mais nós nos aproximamos dele pela leitura da palavra, pela oração, por uma vida santificada, mais nós vemos os traços, as sujeirinhas nos cantinhos que ficaram para trás. E vendo, nós podemos trazer diante de Deus, confessar e rogar graça para vencer, despojar e agora revestir algo novo. Este é o processo da santificação. É assim que o Espírito de Deus opera. Bem, no versículo 8, nós temos aqui uma varredura completa. Aquele guarda-roupa do pecado, assim por dizer, deve ser desfeito, despojar, não é? E essa é a dinâmica da santificação. Há algo para cada um de nós fazer se nós nascemos de novo. Alguns crentes em Jesus sinceros, nascidos de novo, eles erram por causa de uma teologia não bíblica que ensina que uma vez que você é salvo pela fé, você é santificado para a fé, pela fé somente. Você não precisa fazer mais nada. O Espírito opera em você, você pode alcançar perfeição pela fé e nunca mais pecar. Mas isso é um engodo. Se fosse verdadeiro, por que dos textos como 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo? Está falando para crentes, não é? Lutai contra o pecado. É claro que nós iremos pecar ainda, não viver na prática. Há uma diferença muito grande. Mas na conversão, a velha natureza é fraturada, debilitada, mas ela continua ali, queridos amigos. Antes da conversão, nós não podíamos não pecar, nós sempre pecaríamos. Na conversão, nós podemos não pecar. Na glória eterna, nós não poderemos pecar mais. Você percebe o processo? E esta é a ideia aqui. Bem, a carta do apóstolo Paulo aqui aos Colossenses, como as demais, está cheia de imagens. Se você, ao ler a palavra de Deus, as cartas de Paulo em particular, manter estas figuras, ele sempre ilustra, sempre ilustra. Isso traz clareza ao ensino, à doutrina aqui. Aqui está uma delas, observe o versículo 8, é uma imagem, uma ilustração aqui. Ele diz, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Ele segue em frente. Mas agora despojai-vos também de tudo. E a ilustração aqui é a seguinte. É de uma pessoa que deve se despojar de coisas ruins, más que ele acumulou, ou se despir de uma roupa suja, enlameada, fétida e vestir algo novo. Esta é a ilustração que Paulo está usando aqui sobre o processo de santificação. Mas agora despojai-vos também de tudo.
O Espírito Santo, ele toma aqui uma figura, um objeto, que ele usa também no Antigo Testamento. Paulo toma esta figura pelo Espírito, porque ele sabe que esta ideia de despojar, de revestir, marca muito a ideia da santificação. E Paulo, como uma pessoa versada no Antigo Testamento, toma este elemento, toma esta ilustração do Antigo Testamento para ilustrar aqui no Novo como é a santificação. Veja como esta ideia de despor, despojar, despir-se de algo errado representa a santificação desde o Antigo Testamento. Abra comigo Isaías capítulo 61, versículo de número 10, apenas um versículo. Estamos estabelecendo esses princípios antes de seguir em frente. Isaías 61, 10. Regozijei-me e muito no Senhor, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no Senhor meu Deus, porque, observe, me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita das suas joias. Você percebeu das suas joias? Você percebeu? Roupas de justiça, roupas de santificação, uma nova vida. Paulo pega essa figura, despoje-se daquele vestimento do caráter carnal e revista-se desses princípios e valores e frutos do versículo 12 em diante. Então, essa é a ilustração que nós vamos guardar em mente daqui para frente. Despir-se de algo, vestir-se de outra coisa muito melhor. Bem, observe aqui esta figura, esta ilustração. Ali está uma pessoa não convertida, vivendo em sua imundície, no pecado. Ela é salva, ela é transformada. Mas veja só, ainda há certas vestes do pecado nela. Já usei essa ilustração aqui antes, você deve se recordar. Você anda pela rua, passa ali pela porta do Mercadão, do Ipiranga, talvez uma pessoa ali dormindo no chão, resultado do vício, talvez um criminoso fugindo da justiça, tantos dias deitado ali sem banho, você passa a 5 metros de distância, o nariz azeda, a lágrima cai do olho, está horrível, está ali um pedaço de lixo quase, não é? Pelos dias na imundície. Agora imagine que de repente chega um oficial de justiça, encontra aquela pessoa, é ele. Chega, rapaz, você não sabe, você foi perdoado de todas as tuas culpas. Ele abre os olhos e olha assim. E além disso, nós descobrimos nos arquivos que você tem um pai que é um bilionário. De repente, aquele homem que era um trapo de imundícia, um mendigo, um pobre, quase cego, sujo e fétido, ele recebe um novo status. Herdeiro de uma grande riqueza, justificado de seus crimes, certo? E ele se levanta dali. Porém, ele continua com aquela roupa fétida, aquele cabelo rastafari, grudado, imundo, não é? Então, o que diz a palavra de Deus para ele? Bom, se você já foi justificado em Cristo, versículo 1, agora você precisa então começar a tirar esta jaqueta da mentira, este sapato da ira, este relógio, esse colarinho, o que quer que seja, do egoísmo. Despoje, você recebeu um novo status, herdeiro, justificado, vista-se como alguém justificado. Deixa a imundície, deixa a velha vida para trás. Essa é a ilustração aqui. Você percebe? Quando nós somos salvos, nós somos transformados por dentro. Mas nós não nos tornamos aquela pessoa intacta, limpa, completamente. É um princípio, é uma fonte que é aberta e começa a jorrar e lavar e lavar. E nós respondemos à operação do Espírito, lançando fora estas coisas do caráter da vida que não agradam a Deus. E assim a santificação é operada. Bem, queridos irmãos, essa é a nossa ilustração aqui. Recebemos perdão de nossa culpa, herança com Cristo. Agora, tendo isto acontecido, versículo 8, mas agora, tendo mortificado tudo aquilo no versículo 5, mas agora despojai-vos também de tudo. E essa é a realidade de um crente antes da conversão, versículo 5. Sujem seu pecado, seu caráter é um tecido cheio de buracos, falhas morais de todo tipo, um criminoso aos olhos da justiça de Deus, vagando pela vida, até que o Espírito de Deus opere em nós, salvo, justificado, um herdeiro em Cristo. De agora em diante, tendo recebido o status de filho de Deus, você deve se despir de algo errado, se vestir de algo certo. Essa é a sequência, versículo 1, 5, 8 e 12. Muito bem, temos a estrutura aqui, não é? Queridos, porque o crente é uma nova criatura em Cristo Jesus, o seu caráter, a sua conversação,
as suas companhias, o seu hobby, o seu lazer, deve mudar. Se aquilo que fazia parte da nossa vida tinha este carimbo do mundanismo, nós não podemos continuar e carregar conosco para o restante da vida. Despojai-vos, diz a palavra de Deus. Ou seja, toda esta roupagem grossa da malícia que nós usávamos antes da conversão, esse casaco grosso da malícia deve ser lançado fora. Nós não podemos seguir como pessoas salvas, meus irmãos, como pessoas que mentem, como pessoas maliciosas. É uma incongruência, não é verdade? Assim está aqui, pense sobre um guarda-roupa, né, na nossa ilustração, preenchido de ira, de cólera, essa é a lista, de malícia, de mentira. Nós temos que lançar isso fora. Como jamais poderia um crente ser reconhecido, um crente, uma pessoa salva, ser reconhecido no trabalho, em casa ou na família, como uma pessoa maliciosa? Isso é uma contradição. Como pode uma pessoa renovada pelo Espírito, transformada, ser reconhecida na família como uma pessoa de pavio curto, uma pessoa irada, uma pessoa maldizente? Isso é uma contradição, não é? Impossível. Porque o crente é uma nova criatura. Você se despiu com a ajuda do Espírito, no versículo 5, daqueles vícios mais visíveis. Eles eram tão fortes, tão enraizados, que a única maneira era matá-los, mas agora há um comando aqui, depois de salvo. Você deve despojar-se desses vícios mais sutis, da personalidade menos visíveis. Aquelas coisas que somente a tua esposa vê, conhece e sabe sobre você. Talvez um temperamento impulsivo, mesquinho. Aquelas coisas que somente o teu marido sabe, os teus filhos sabem. Talvez uma língua maldizente. Talvez uma natureza difícil de conviver, alguém revanchista. Diante de tudo isso, aqui está o comando de Deus. Agora, despojai-vos de tudo. Você percebe a gravidade da santificação bíblica? Você percebe o padrão de santificação bíblica? Não existe tal coisa como um crente carnal. Isto não é bíblico. Não existe tal coisa como um crente mundano. Essa é uma contradição em termos. Não há tal coisa, o crente é um santo, não é? Não há tal coisa como um santo imundo, ou um santo mentiroso, ou um santo malicioso. Por quê? Porque fostes lavados, transformados pelo Espírito Santo que é em vós. Mas, como eu mencionei, a palavra de Deus ensina, fica ainda em nós aqueles traços da velha natureza, diferente daqueles outros, não é? Fornicação, afeição desordenada, impureza, avareza, idolatria, vil concupiscência. Nós já morremos para isso. Se nós vivemos ainda isso, nessas coisas, não nascemos de novo. Mas tendo nascido de novo, há certas coisas, não é, ali? Um temperamento mesquinho, uma complacência ou preguiça, alguma coisa desse tipo. Lançai fora é o comando da palavra de Deus. Santificação é contínua. Bem, meus irmãos, aquelas coisas que somente as pessoas próximas às vezes veem com mais clareza. Bem, deixe-me dar um passo adiante. Observe algo aqui interessante nessas duas listas, comparando versículo 5 e versículo 8. Há um contraste entre elas. Espero que você perceba com a tua cópia em tua mão. O versículo 5 fala sobre pecados que são realizados pela e para a própria pessoa. Algo no ego, algo que traz prazer e indulge a carne pecaminosamente. Observe, fornicação, percebeu? Fornicar. Impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza e idolatria. Tudo isso tem em vista o pecado na própria pessoa. Agora a lista do versículo 8... esses pecados são voltados mais contra o próximo. Ira, cólera, maledicência, etc, etc. Não mintais. Você percebeu essa diferença? Na primeira lista, antes da conversão, o Deus ego, dominava. Eu quero tudo, ter, buscar o prazer, o que me traz, adorar esse ego. Foi morto, crucificado. Depois da conversão, ainda há esses traços do nosso caráter em relação aos outros, em relação ao mundo, não é? Cobiça, inveja, esse tipo de coisa que às vezes quer ficar ali. Você percebe a diferença? Há uma diferença. De maneira tal que se alguém está vivendo nesta lista do versículo 5, não se engane.
Você ainda não nasceu de novo, meu querido amigo. Você precisa buscar a salvação. Deixe-me reforçar esse ponto, porque aqui está a vida e morte, céu e inferno, dependendo. Abra comigo em 1 Coríntios. Veja comigo o capítulo de número 10. Não, 10 não, capítulo de número 6. Veja os versículos 9. Observe, é Paulo falando aqui, o mesmo Paulo inspirado pelo Espírito em Colossenses. Vocês não sabem, ele está perguntando, não sabeis, vocês nunca aprenderam isso, Paulo está dizendo para os primeiros coríntios. Vocês nunca ouviram isso, não lhes foi ensinado, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erre, não erreis, isto é, não deixe que ninguém te engane, é a tua vida que está em jogo, é a eternidade. Não erre, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o Espírito quem está dizendo. Poderia ser mais claro, meus irmãos? Mas veja o que ele diz com a obra do Espírito na vida, e é o que alguns têm sido, não é? Têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Volte agora a Colossenses. Esta é a lista do capítulo 5. Perdão, do capítulo 3, versículo 5. Que vive uma pessoa não salva, indo embora religiosa, indo embora indo na igreja. Se isso está presente em nós, nós devemos rever e nos arrepender de nosso arrependimento. E retornar aos pés da cruz de Cristo, na verdade pela primeira vez. Agora, tendo sido justificado, versículo 1 do capítulo 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, versículo 8, despojai-vos também de tudo. Então, essa é a sequência do raciocínio. Muito bem, versículo 8, então, aqui está a lista diante de nós. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Muito bem. Você é uma pessoa salva. Foi implantado dentro de você pelo Espírito uma nova inclinação para as coisas do alto, santificação. Mas você e eu precisamos, cooperando com o Espírito, nos despir, renunciar aos velhos hábitos, renunciar às velhas inclinações, às velhas companhias, os velhos lazeres que eram caracterizados pelo mundo, pelo pecado, pelo ego. O estilo, o comportamento, a moda, os hábitos deste mundo que são caracterizados pela malícia, pela sensualidade, pelo ego, pela avareza, o que quer que seja. Por quê? Porque sendo salvos, como nós podemos continuar vestidos dessas coisas? É uma contradição. Despojai-vos também de tudo. Tudo, até um lenço. Todo lenço do pecado a gente joga fora, não fica com nada. Esse é o objetivo da santificação. E aqui está o primeiro. Mas agora despojai-vos da ira. O termo traduzido como ira também pode ser trazido como indignação. Indignação é uma raiva contra o próximo. Isto é a ira, uma paixão irascível, uma disposição, uma inclinação para irar-se com facilidade. Uma pessoa que se ira, que é sanguínea, que é raivosa. Isso não pode permanecer no caráter de uma pessoa que nasceu de novo. Queridos amigos, ira é algo indigno e pecaminoso, segundo a palavra de Deus. Se eu tenho a tendência de me irar com facilidade, por alguma inconveniência, eu não posso ser tratado dessa maneira porque eu estou irado. Se eu tenho esse tipo de tendência, e eu me iro porque as coisas não foram do meu jeito, eu fico irritado, isso é terrível, como isso aconteceu, alguém não me tratou do jeito que o meu orgulho merece, e eu fico irado, alguém me contradisse, o meu filho adolescente me contradiz diante dos outros, eu não posso aguentar isso, eu fico irado, eu explodo, porque eu sou tão importante, eu sou tão infalível, tão orgulhoso, e a minha reação é vil, é explosiva, é orgulhosa. Isso é um fruto da carne, que deve ser lançado fora. Queridos irmãos, o crente é comandado pelo Espírito na palavra de Deus a renunciar à ira. Salmo de número 37, versículo de número 8, diz essas palavras. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal.
abandonar. Na Bíblia, a ira é vista como estultícia. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 9. Estultícia. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. E a ira é proibida na palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo de número 19. Tiago 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ela não traz nenhum fruto de edificação para ninguém nem para você. Ela não opera a justiça de Deus. Ela não realiza nada de reto. Há pessoas que tentam justificar a ira e um temperamento explosivo ou violento. Eu tenho visto isso muitas vezes. E elas dizem, eu sou o tipo de pessoa sanguínea, eu sou grilado, eu fico assim, mas depois me acalmo, faço as coisas. Não, você não é, se você é o salvo. Porque a Bíblia diz que se você é um salvo, você é uma nova criatura. Assim, você não pode justificar um pecado, um erro agora, baseado na velha natureza que foi mortificada. Despoje-se disso, meu irmão, minha irmã. Isso parte da tua inclinação, da tua vida, você deve despojar-se disso. Esse é um comando do Espírito Santo. É um comando do Espírito Santo de Deus. E santificação opera assim, a nossa obediência. Ele aponta, ele nos revela, ele nos dá a graça e o poder e nós obedecemos. Nós fazemos o nosso esforço. A ira, ela é indigna, ela é pecaminosa. E se eu tenho a tendência de mirar com facilidade por uma inconveniência, eu não posso ser tratado assim, eu fico irado. Se eu não consigo a coisa do meu jeito, não é? Então eu devo parar e considerar diante de Deus, com toda honestidade, que isso não é parte de um caráter de uma pessoa salva. Eu preciso despojar-me dessas coisas. Eu preciso lançar fora. Mas há pessoas que justificam isso. Mas, querido amigo, isso é uma mentira. Uma mentira de Satanás. Satanás promove a ira como uma embalagem de força, não é verdade? Força, ser irado, faz as coisas, dá um pontapé, derruba o pau da barraca, como se diz. Explode, roda a baiana. Mas isso é uma mentira. Porque se você pensar de uma maneira espiritual, mesmo humana, por um momento, você perceberá que, na verdade, ira, mau temperamento contínuo, é um sinal de fraqueza de caráter. Porque os meus músculos morais, eles estão tão fraquinhos que eu não consigo me segurar, me controlar. Sou uma pessoa fraca. Por isso eu me iro continuamente, facilmente. De repente, isso, e bate a porta, e não sei o quê. Isso é fraqueza moral, e não força. Não estou mostrando força, estou mostrando fraqueza. Assim, veja a ira como algo feio, uma deformação do caráter, uma grande fraqueza, que precisa ser lançado fora. Agora, marque isso. O Espírito de Deus nunca nos daria um comando que fosse impossível para o crente realizar. E porque nós cremos e estamos em Cristo e somos novas criaturas, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Você pode vencer a ira. É um comando e a ajuda do Espírito Santo. Mas, pastor, será que o apóstolo Paulo não está se contradizendo aqui? Porque ele disse lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis. Como pode agora estar dizendo não irai-vos? Bem, deixa eu me explicar isso aqui. Ele se refere a uma indignação, uma ira justa aqui. Há uma ira justa e há um lugar para uma ira justa. Uma indignação contra o mal, contra algo indigno. Não é contra coisas que ferem, estragam a vida. Será que as pessoas não deveriam se sentir indignadas quando vem alguma coisa absurda e se sente indignado? Se você não se sentir, você não tem fome e sede por justiça dentro de você. Claro que há um lugar para uma ira justa. Quando nós vemos o erro, a maldade, a impiedade, há uma ira justa assim que se levanta dentro de nós. E a base para essa indignação santa, não é? Quando você vê casos de violência, traição, corrupção, todo tipo de coisa, na televisão, na sociedade, é uma indignação, uma sede por justiça. Mas, querido amigo, mesmo que a sua ira seja justificável, você está indignado com algo que foi terrível, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Por quê? Bem, pela seguinte razão. Se você guarda, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você irou-se a respeito de algo justo neste mundo, o pecado, o mal.
Mas se você guardar isso aí, deixar o sol se pôr e passar para o dia seguinte, aquela ira que era santa ou justa, ela pode se tornar pecado, pode se tornar malícia, pode se tornar amargura, pode se tornar retaliação. Assim, irai-vos justamente diante do mal, mas não pequeis, não permita que esta ira siga em frente, se estabeleça em você e você peque contra Deus. Nem mesmo permita que o sol se ponha. Lance fora esta ira antes do sol se pôr. Então essa é a diferença. Ira justa, que deve ser colocada de lado passageiramente, né? Algo ser feito, e a ira injusta. Mas mesmo que a sua ira seja justificável, porque ira é algo tão horrível, tão mau e destrutível, você está indignado com algo que aconteceu, foi realmente terrível, não deveria ter acontecido, mas você não quer deixar que ela siga em frente. Você não quer permitir que ela siga em frente, porque você pode acabar retaliando e fazendo algo que você não deveria. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus no dia seguinte. Não é verdade? Nós imaginamos que opera, mas traz muitos estragos. Assim, irai-vos e não pequei. Bem, uma indignação razoável pode se tornar uma indignação pecaminosa. Mas, meus irmãos, a melhor de todas as iras, a melhor de todas as indignações, e a que nós precisamos, é a ira e a indignação contra nós mesmos. E as coisas que nós fazemos que desagradam a Deus, e as coisas que nós não fazemos que deveríamos fazer. Ali deve ter uma ira santa. Miserável homem que sou, eu preciso mudar para agradar meu Deus. Eu preciso melhorar. Como eu posso confessar a Deus e voltar a andar por esses caminhos? Uma ira santa. Somente esta ira santa nos livrará da ira má. Como eu posso agir de uma maneira explosiva no casamento, no lar, no trabalho? Miserável homem que eu sou, este corpo desta condenação. Eu dobro os meus joelhos e clamo ao Senhor, e diante dele diz: Senhor, me ajuda. E Ele te ajudará, querido irmão. Assim, ouça essas palavras do apóstolo Paulo pelo Espírito. Não dê lugar à ira. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira. Lance fora este casaco da ira. A ira contradiz o nosso testemunho. Não é verdade? Se algo contradiz o testemunho de alguém, é a ira. Como é que eu posso louvar a Deus na igreja? Manso e suave, Jesus, né? Convidando. E chega em casa e bata a porta. Que contradição. Uma contradição para o novo caráter, não é verdade? Louvar a Deus, falar sobre doutrinas, ser amigável com os irmãos, mas em casa um pavio curto, com cônjuge, com filho, com vizinho. Não, querido, você é uma nova criatura. Há algo a ser feito. Despojai-vos, tome controle, tome as rédeas das emoções e subjugue elas. Aqui está uma outra vestimenta, versículo 8 ainda. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera. Cólera é uma expressão ainda mais forte de ira. É aquele temperamento descontrolado. Você perdeu o controle completo das rédeas. A ira é um estado de espírito. Mas quando ela continua, ela vai aumentando. A cólera já é um furacão. Vem de uma vez, causa destruição. A cólera é proibida na palavra de Deus. Você nunca encontrará um versículo que diz: encolerizai-vos e não pequeis. Não há qualquer justificativa. É injustificável. Foi o que tomou conta do coração de Caim. Foi a cólera. Começou com a ira, tornou-se em cólera, resultou no primeiro assassinato, no segundo assassinato. O primeiro foi espiritual, foi Satanás. A cólera é o resultado da ira sendo mantida depois do sol se pôr. E ela pode realizar algo. Querido amigo, é injustificável. Há pessoas que tentam justificar a cólera. Elas dizem assim: eu sou uma pessoa excelente, eu faço bem, eu ajudo, eu ando a segunda milha, mas eu só tenho um pequeno problema. Eu tenho um problema com a ira, eu tenho um problema com a cólera. E eu perco o controle, eu saio fumegando, eu arrebento tudo pela frente, bato a porta, e quando eu vi, eu já disse que não deveria ver, eu só tenho esse probleminha. Eu demolo tudo pela frente, depois eu me acalmo.
Você já viu esse tipo de coisa? Pode um crente dizer isso? Pode ser parte da natureza de um crente? Não. Despojai-vos. Cólera é promovida pelas novelas. Se há alguma coisa que os atores brasileiros sabem atuar melhor, é cólera e malícia. O tempo todo promovido. Qualquer resposta de desagrado é cólera. E as pessoas copiam essas coisas. Não é? Bate a porta, joga coisa no chão, um vidro, um vaso, expressão de ira. E aí nós crescemos copiando essas coisas e achamos que é normal. Mas agora você é um crente. Então lance fora. Lance fora. Efésios capítulo 4, 32. Ouça essas palavras do apóstolo Paulo. 4,32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Isso é o contrário da cólera. Mas deixe-me seguir porque o nosso tempo é curto. Versículo 8 de Colossenses: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia. Malícia no grego aqui é preconceito injustificado. Atos de covardia, perversidades por palavras e por ações. É um dolo malicioso. Isso é a malícia. A malícia é aquela disposição, aquela inclinação de negativar tudo e todos em volta, dar uma opinião pior possível de tudo. Continuamente fazendo isso, continuamente fazendo isso. Isso é a malícia. Por que uma pessoa faria isso, viveria fazendo esse tipo de coisa? Veja, porque a malícia é um tipo de ira e cólera que não foi expressa. Isso é a malícia. A malícia é a ira que se esfriou e não foi consumada. Porque eu não consegui explodir com a pessoa, tinha mais gente ali, porque eu não consegui me irar e me encolerizar com aquela pessoa e xingar e retaliar, a situação não permitiu. Então eu guardei tudo no meu coração, ela esfriou e ela se tornou malícia. E toda oportunidade que me vier por palavras ou atitude, para boicotar, para vilipendiar, para denegrir aquela pessoa e colocar tropeço e empecilho no lugar dela, eu vou fazer e vou tomar continuamente. Isso é a malícia, é a ira que se esfriou, que não foi expressa, a cólera que não foi expressa. E a pessoa é maliciosa e o tempo todo querendo vilipendiar, por quê? Porque é uma ira não expressa contra o próximo. Isso é um veneno, querido amigo, isso consome o caráter por dentro e o ambiente por fora. Veja 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, mais uma palavra aqui de Paulo. 1 Coríntios 5, 8, sobre isto. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. É um veneno. E o crente tem um comando a despojar-se disso. 1 Pedro 2, versículo 1. Mais um versículo, 1 Pedro capítulo 2, gostaria que você estivesse observando, versículo 1. Deixando, esse é um comando, pois toda a malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, leite racional. Você percebe? Despoja, reveste. Está sempre na palavra de Deus isso. O crente tem um comando a despojar-se da malícia. Ele segue em frente então dizendo: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Maledicência é a irmã da malícia. Porque enquanto a malícia se expressa de várias formas, a maledicência é uma ira, uma cólera que se concentra nas palavras. Isso é a maledicência. Maledicência são palavras de calúnia, blasfêmia, o emprego de uma linguagem injuriosa, porque eu não posso usar meu punho, eu uso uma linguagem injuriosa, vilipêndio, falar mal, insultar. Isso é maledicência. É a irmã da malícia. Fazia parte do nosso velho caráter. Todos nós tínhamos isso aqui. Mas agora, essa peça de roupa do caráter manchado pela maledicência deve ser lançado fora, queridos irmãos. O crente é comandado a cessar a maledicência. Cessar. Irai-vos e não vos tornais maledicentes. A ira não pode ser mantida esfriada. Tiago capítulo 4, versículo 11, diz essas palavras tão poderosas sobre este tema. Irmãos, não faleis mal uns dos outros.
Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Não faleis mal uns dos outros. Não indique, não converse, não aponte, não faleis mal, nem em casa com os filhos. E essa é uma prática tão maligna, tão satânica, de falar mal entre os filhos no carro, com os filhos no carro, com a esposa, com o marido, a respeito de alguém na igreja, do pastor, do ensino. Você sabe o que está formando na mente do seu filho? É um lugar que eu não quero ir, logo que eu tiver a chave do carro, a chave de casa, ir para a igreja. Você está assassinando a alma do seu filho. Você está varrendo da mente dele, dela, ou da pessoa que está com você, tudo o que ouviu na palavra de Deus no sermão. Não faleis mal uns dos outros, diz a palavra de Deus. Deixe-me correr. Mas agora, despojai-vos também, versículo 8. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Palavras torpes da vossa boca, ou palavras corruptas. Tem a ideia de algo impuro, algo corrompido. Queridos amigos, qualquer coisa que seja ofensivo, injurioso, que estragará o pensamento espiritual de uma pessoa. Deixe-me fazer algumas sugestões do que está incluso nisso aqui. Agora despojai-vos de palavras torpes. Fofoca. Estragar a reputação de uma pessoa. Passar adiante um pedaço de informação que você nem checou, nem averigou, como verdadeira, que vai manchar o caráter de alguém. São palavras torpes, diz a palavra de Deus. Passar adiante uma informação para chocar, ferir alguém, ferir por trás. Você é um condutor de palavras torpes. Falar sobre outras pessoas desta maneira está incluso nessa categoria. Fofoca, queridos amigos, é algo tão sujo e destrutivo, não edifica ninguém. E tomar prazer em algo que arruína a reputação de outra pessoa, jogar lama na reputação da pessoa, respingos de lama na reputação de outra pessoa, certamente está incluso aqui. Palavras torpes, não é verdade? Deixe-me dar uma orientação prática. Não permita que uma conversa que começou formal ou boa se descambe em fofoca, em sugestões. Você é tentado a ser portadora de algo indigno, algo que não está verificado, informação que denigre. Então, tome uma atitude consciente quando você notar que isso está acontecendo na conversação. Meus irmãos, se simplesmente mais crentes em Jesus Cristo tomassem essa atitude, a fofoca seria banida da igreja, de todas as igrejas. E você está numa conversa ali com o irmão, e nós temos o Espírito de Deus, e de repente começa aquela sugestãozinha cruzada, indicando algo sobre errado disso, daquilo. Eu não me refiro a uma disciplina, algo que precisa ser conversado por causa de um problema, de uma maneira clara e direta, reservada. Aquela conversa que começa a sugerir coisas, maledicência. Se todo crente maduro parasse e dissesse: olha, meu irmão, vamos parar aqui nessa conversa, isso não vai lhe edificar nem edificar a mim. Então o fofoqueiro seria envergonhado e a fofoca seria tolhida. Por falta dessas coisas, igrejas são empesteadas com a fofoca e tantos problemas, queridos amigos. Assim, a fofoca está incluso aqui, palavras torpes. Outro tipo de coisa, palavras que exaltam o ego, para gabar-se do que você faz, do que você realiza. Sim, talvez algo legítimo, algo maravilhoso que você conseguiu realizar, que você conseguiu de fato alcançar e fazer, etc. Mas então, você fica falando sobre isso, promovendo-se aos olhos dos outros, colocando-se no centro do estágio, criar um tipo de admiração em torno de você, não é? Isso está incluído aqui, palavras torpes, tortas, porque é orgulho. O que você está fazendo é massageando o orgulho, é isso que nós fazemos, não é? Ao expor tudo isso aí. E você encoraja outras pessoas não a admirarem a Deus, mas a você, e adorarem a você, e seguirem a você, do que o seu Criador. Você está tentando colocar as luzes e o foco em você mesmo. São palavras torpes, evite isso. Coloque isso de lado, despoje-se disso. Todo louvor deve ser dirigido a Cristo. Toda adoração
todo reconhecimento dirigido ao Salvador. E o nosso melhor, nós ainda temos tantas fraquezas. Assim é Cristo que nós nomeamos e adoramos. Uma outra coisa que está incluso em palavras torpes, murmuração ímpia. Você às vezes ouve sobre alguém que cai em um estado de murmuração contínua. Percebeu as pessoas assim murmurando, aquele murmúriozinho baixo de reclamação. Isso às vezes segue uma pessoa por um período da vida, não é? Talvez quando a gente está desanimado, frustrado, decepcionado com alguma coisa, não é? As pessoas às vezes se tornam cínicas, sem fé, e a murmuração vem. Tome cuidado com isso. Se você permanece em um meio, por exemplo, uma igreja onde há desobediência à palavra de Deus, há pecado não disciplinado, a tendência é que o cinismo e a ironia entrem no teu coração. Se você permanece num lugar onde tudo está errado, contradito e contínuo, a tendência é que você perca a esperança, se torne irônico e cínico. Mas se você permanecer, manter isso em você, isso pode se estabelecer em você. E a sua disposição vai ser sempre cínica, irônica. Isso não pode fazer parte das nossas vidas. Nós já nascemos de novo. Nós temos que nos monitorar. Será que eu comprei de novo este chapéu da murmuração? Eu vou lançar fora. Eu já nasci de novo em Cristo Jesus. Uma atitude contrária à fé, não é? Murmurar é agir como se não existisse Deus, que pode intervir, que pode mudar a situação. Eu saio murmurando pela vida, eu me comporto como um descrente. Bem, aqui nós estamos, não é? Nesta manhã, depois de uma semana tão corrida, mas nós temos o Senhor conosco e nós podemos orar. Nós temos acesso às câmaras celestes de graça, de ajuda, de bênção. Não é justificável estarmos murmurando o tempo todo. Não permita. E você entra num cômodo e tem alguma coisa errada lá e começa a falar sozinho, murmurando. Isso sobe aos ouvidos de Deus. E tropeça numa pedra e começa a murmurar. Você já se monitorou se isso se estabeleceu em você? Isso faz parte dessas coisas. Palavras torpes, palavras ociosas. Não, queridos irmãos, despojai-vos. Bem, há muita coisa a ser dita. Veja na sequência, nós estamos em Colossenses 3. Assim, versículo 8, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Bem, há uma exortação particular, separada aqui em um versículo para a mentira. Eu penso que por duas razões. Primeiro, porque a mentira é um dano excessivamente grande. E segundo, porque por trás de uma pequena palavra, mentira, se esconde uma imensa família de engano. Mentir hoje é tão comum, que quanto menos existe a moralidade cristã em um ambiente, mais aumenta a mentira. Observe isso. No trabalho, no escritório. Quanto menos dos elementos morais da palavra de Deus existem em um ambiente, em uma esfera social, maior é a quantidade de mentira em tudo que acontece ali. Comece a observar esse tipo de coisa. Você reduz a crença na palavra de Deus na sociedade, mais aumenta a mentira no governo, na vizinhança, em casa. A maior característica de países afundados no paganismo é a mentira. Você sabia que no islamismo, na religião muçulmana, se você é um muçulmano e aquela pessoa não é, ele é chamado de um descrente, porque todo mundo nasce muçulmano, eles dizem, você pode mentir para o não muçulmano? A lei permite isso. Então essa é uma característica do paganismo. Pode isso fazer parte das nossas vidas. A maioria das pessoas parece afirmar que é ok mentir, não é? Seja para se livrar de uma situação muito ruim, conseguir ascender na escala social. Parece que a mentira é a embalagem de tudo que as pessoas vão falar, promover, adicionar e expressar. Se tornou uma embalagem. Agora, queridos amigos, tome cuidado com isso. Você percebe o princípio aqui? Despojai-vos. Nós vivemos em uma geração de mentira. Nós não podemos nos comportar assim. Aqui estão as exortações práticas da palavra de Deus. Isso é verdadeira santificação. Santificação não é um estalo do dedo do Senhor do alto e de repente eu estou aqui. Nunca peco. Não.
É uma resposta do crente ao comando da palavra de Deus. Ele nos dá força e graça, uma consciência sensível, e o que nós fazemos? Nós respondemos nos despojando dessas coisas. Deixe-me correr agora. Despojai-vos, pois, da mentira. Bom, aquela pessoa que está no hábito de esconder um defeito no objeto do comércio que vai vender, ou recomendando um produto para além da sua capacidade, do seu valor, e pintando esse produto de tal maneira só para vender, que ela se despoje da mentira. Despojai-vos da mentira, diz a palavra de Deus. É isso que nós fazemos, para despojar. Aquela pessoa que é um patrão e que fica instruindo o empregado a mentir, a dizer que a pessoa não está, e que está enfermo quando não está, que essa pessoa se despoje da mentira, ser um crente em Jesus. Aquela pessoa que está no hábito de colorir uma história, adicionar informações, suprimir informações importantes para a compreensão correta da situação, que essa pessoa se despoje da mentira, se é um crente em Jesus. Aquele que ouve rumores sobre outras pessoas, mas não investiga a veracidade e passa para frente esses rumores, e assim circulam informações falsas, meias verdades, 70% de verdade, como se fossem verdades inteiras, e assim afeta a obra do Senhor, o caráter de alguém, que esta pessoa se despoje da mentira. Despojai-vos da mentira, diz a palavra de Deus. Aquele que está no hábito de prometer algo, põe palavras para fora, eu irei, eu farei, eu prometo neste horário, aqui, etc, etc, etc. Quando não tem a mínima intenção de algo importante, de cumprir aquilo do qual alguém depende, na obra do Senhor, uma coisa que a vida da pessoa depende, o que quer que seja, e não cumpre o que diz, que se despoje da mentira. Meus irmãos, se você diz algo, estarei lá amanhã, e você não aparece, e você foi contado numa lista, e foi nomeado, e trabalha, etc., quer que seja, você não está lá, e não informa o porquê, e a sua parte na obra não é realizada, então que você se despoje da mentira. Aquela pessoa que prometeu e deu a sua palavra, porque palavra deve valer como algo escrito, um e-mail, uma mensagem, e não cumpre, ou não justifica, ou manda uma mensagem dizendo isso, você deixa a outra pessoa em pé, esperando, cozinhando a pessoa lá, enquanto você está cuidando dos seus próprios interesses, esquece do interesse dos outros, que se despoje da mentira, porque ela é um mal terrível. Será que nós podemos permitir essas mentiras, colocar para fora a palavra e não cumprir e achar que isso não tem valor algum? Esse é o nosso padrão como santos. Nós aprendemos no mundo isso, podemos trazer isso para a igreja. Bem, meus irmãos, aqui está a exortação da palavra de Deus. Aquele que está acostumado a encher a bola de outra pessoa com elogios, com appraisals, não é? Elogios irreais, só para ter uma vantagem com a pessoa, para ganhar alguma vantagem, para ter alguma proximidade, inventando, enchendo a bola, que se despoje da mentira. Aquela pessoa que está acostumada a mentir simplesmente para ganhar um argumento. Estou conversando com alguém e percebi que meu argumento é falho, então vou começar a mentir, a dizer, mas eu li isso aqui, isso aqui, que se despoje da mentira. É horrível, não é? É terrível. Por isso, querido amigo, despoje-se da mentira, diz a palavra de Deus. Aquele que sonega na obra do Senhor, nunca servindo, só recebendo, que se despoje da mentira. Satanás é o originador da mentira no universo. Por isso que ele é chamado na Bíblia de o pai da mentira, o gerador da mentira. E o seu objetivo é conseguir que o maior número possível de crentes retornem a mentir novamente, porque isso vai contra a sua nova natureza e a favor da sua campanha de mentiras. Você começa a mentir e Satanás começa a trabalhar em nós para aumentar e para usar mais e mais da mentira. Mentira é algo feio, algo sujo.
Será que você quer se assemelhar ao pai da mentira? Nós não queremos isso. Portanto, despojai-vos da mentira. Algumas pessoas tenho conhecido, elas mentem tanto. Eu tenho um familiar que não conhece a Cristo, distante. É um caso, exemplo assim, atípico, mas a pessoa mente tanto, mas tanto, que é incrível. Ela passa a acreditar nas suas próprias mentiras. E às vezes se pergunta, será que isso foi verdade ou inventei? Eu preciso descobrir, que senão posso estar vivendo uma mentira. Aquele que age assim, dobre o joelho, clame a Deus e despoje-se da mentira. Porque Satanás irá usar e criar uma fantasia em sua mente sobre quem você é quando você não é, o que fulano é quando não é. Satanás usa a mentira na mente, nos pensamentos e nas palavras. Assim, queridos irmãos, a mentira destrói a sua comunhão com Deus. Ele não se relacionará com alegria com você. A mentira, ela destruirá o teu testemunho. Bem, você ouve sobre certos líderes cristãos hoje em dia que mentem sobre os seus ministérios. E eles usam a mídia, na internet, na televisão, e esquemas profissionais contratados de marketing, propaganda, para mentir sobre as suas igrejas, sobre o que o Deus está fazendo ali com eles, somente através daquela igreja, para te atrair, para te manter ali, tornar um ofertante contínuo, dizimista, o que é que seja, não é? Você pode realmente imaginar o que eles estão fazendo agrada a Deus? Mentiras e exagerações. Você crê que Deus os usará quando eles estão exagerando, mentindo sobre o seu ministério? É claro que não. O versículo diz, não mintais uns aos outros, nem no mundo, nem para com seu irmão. Paulo diz em Efésios 5:25, porque somos membros uns dos outros. Como você poderia mentir para um membro do corpo que é teu irmão? Como nós poderíamos fazer isso? Porque a mentira, ela desata os laços da amizade. Assim, ela é muito danosa. E se nós percebemos ela se levantar em nós, querido irmão, lance fora. Pense sobre o Senhor Jesus Cristo por um instante. Você ouve as palavras de Cristo e tudo que Ele diz, não há nenhuma mentira em seus lábios, não há insinceridade. Cristo é aquele que nós podemos confiar em tudo. Todas as promessas de Deus são cumpridas em Cristo, e em Cristo são o sim e o amém. Ele é a verdade perfeita, ele é o nosso exemplo. Assim nós devemos exercitar o padrão do sim, sim, não, não. E se for talvez, então dá um retorno, com sim ou com não, mas sempre o sim, sim, não, não. E o que passa disso não provém da verdade. Bem, deixe-me correr, versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, das palavras, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já despistes do velho homem, porque já fostes lavados, lá em 1 Coríntios, com seus feitos. E aqui ele começa dizendo, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Bem, é claro que é difícil simplesmente parar algo, despir-se de um hábito de repente. Bem, mas essa é uma passagem que fala também sobre vestir-se de algo. Não é apenas despir-se de algo. Versículo 10. E vos vestistes do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem Cristo daquele que vos chamou, transformou, criou. Nós temos auxílios, queridos irmãos. Assim, em vez de colocar tudo em mim, eu trago aos pés de Cristo. Eu começo a monitorar. Eu começo a despojar-me destas coisas. Por quê? Porque o texto diz, este novo homem, ele se renova. Você renovou o guarda-roupa. E você vai renovando, você vai escrafunchando lá daqueles 2 cabides de uma roupa presa na outra. Mas não tinha visto esse negócio, que horrível. Vou atualizar aqui. E Deus me faz ver um traço no meu caráter que eu não tinha visto. Que se manifestou. Ele traz à superfície da minha consciência para que eu veja. Eu não tinha percebido que eu sou uma pessoa tão mesquinha. Só posso fazer alguma coisa se eu te extrair alguma coisa, algum prazer, alguma alegria, tiver algum benefício, alguma comida. Eu não tinha percebido isso, mas agora eu percebo. Eu vou me despojar disso.
Eu não tinha percebido que eu estou aumentando as coisas e diminuindo demais. Isso tem sido algo contínuo, inventando certas coisas, mas agora o Espírito me ajudou a perceber. Eu vou lançar fora. Eu não tinha percebido isso e aquilo, mas o Espírito de Deus me ajudou. E o que eu faço? Agora eu me despojo. Se renova. Isso é santificação. Se renova a cada dia, despojando-se, revestindo-se de algo novo, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 11, então. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. No dever da santificação, todos somos iguais, é o que ele está dizendo. Não há intelectual, não há iletrado, não há rico, não há pobre, nortista, sulista, nordestino, brasileiro, argentino, homem, mulher, grego. Santificação é um comando a todos. É um padrão igual para todos, porque Deus é santo. Algo positivo para nós concluirmos. Ajuda a despojar-se dessas coisas quando nós aprendemos a detestar essas coisas. Se você começar a odiar a mentira em você e no mundo, você consegue se livrar dela. Se você começa a odiar essas coisas, a fofoca, veja a ferida que ela causa, por fim. Veja o que ele opera. Detestar o orgulho em nós mesmos. Se você detesta essas coisas, então você está mais inclinado a vencê-las. Aqui está uma dica. 2. Não se associe com pessoas ou gaste tempo assistindo coisas que estão mencionadas nesta lista. Você senta diante de um filme, no cinema, no Netflix, em casa, e você começa a ver na atitude, nas palavras, essa lista sendo manifesta. Desligue. Lance fora. Você não conseguirá, se você continua colocando este exemplo diante dos teus olhos. Desta maneira, se você assiste novelas, você passa a se comportar e a falar, e a agir, e a escolher como as pessoas da novela. E meu querido irmão, se há algo corrupto na sociedade são novelas. Toda a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida é lançada pelas novelas. Assim lance fora estas coisas. Se você vive muito tempo, convive com pessoas, sua melhor amizade são pessoas que têm esse estilo de vida, então você vai aprender a seguir os princípios e desejar seguir esses princípios de vida. Assim há certas coisas para nós fazermos. Se você vai no shopping center e não tem nada em mente que você precise, você foi lá porque não tem outro lugar, você fica vagando nas vitrines, o que você está fazendo? Você está se levando, você está se desarmando, colocando tentações diante de você para cobiçar isso e cobiçar aquilo, e ter mais, e ser brilhante neste mundo sensual. Nós temos que ter atitudes racionais, sérias, intencionais para a santificação. Qualquer coisa, querido amigo, que esteja com esta lista caracterizada, se nós somos salvos, esta é a maneira de nos despojarmos dessas coisas. Recorde a si mesmo continuamente, todos os dias, que o Espírito Santo de Deus, ele tem residência permanente em você. Isso é maravilhoso. Isso é algo que nos leva à santificação. Assim diga a si mesmo, diante dessa tentação, como eu poderia entristecer o Espírito Santo de Deus, que me levou a Cristo? Eu não irei fazer isso, eu não escolherei isso, eu não vou neste caminho, eu vou tirar isso de minha frente. Ele habita em mim, ele está dentro de mim. A sua obra foi tão grande em minha vida, tão maravilhosa. Eu me lembro como eu vivia na pocilga do pecado, ele me lavou, me restaurou. Como eu posso agora entristecê-lo? Ele me encontrou no vício, no pecado, me transformou. Como eu posso beber deste mundo? Ele me despertou espiritualmente. Como eu posso dar atenção de novo a estas coisas? Iluminou a minha mente para entender a mensagem do Evangelho. Escreveu uma nova natureza em mim. Lembre-se, o Espírito Santo de Deus habita na vida de um crente. Será que nós não ouvimos sobre a tristeza do Espírito Santo pelo povo de Deus? Nós podemos entristecê-lo, não sei como explicar isso, mas a Bíblia declara isso. Se nós abafamos as suas instigações para a santificação, que nós devemos obedecer, e seguimos em frente abafando, nós o entristecemos. E o maior recurso e poder que nós temos para a santificação é abafado dentro de nós, não morto, mas abafado por algum tempo. Como nós podemos desejar ser santos fazendo isso?
assim, esta é santificação bíblica. Santificação bíblica é uma cooperação, queridos irmãos. Deixe-me concluir. Ouça essas palavras de Paulo e nós fechamos aqui. É o Espírito de Deus falando. Não é opcional. É um comando do Espírito para todo crente. Não é para a igreja no primeiro século. Esta é a palavra de Deus que não perde a validade porque ela é viva e eficaz, ela segue em frente. Mas agora, salvos, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo e em todos. Queridos amigos, que o Senhor aplique estas exortações ao nosso coração. É tudo o que nós necessitamos. Deixe-me concluir com esta nota. Há um grande mal no meio evangélico em nossos dias, não bíblico. Todo verdadeiro crente deseja crescer em santificação, agradar a Deus. Mas algo é promovido e oferecido a crentes que não estão na palavra de Deus. Venha na minha igreja, porque aqui tem a oração forte. E você vai sair daqui forte, poderoso e santificado. Santificação não é vivo como alguém que carrega uma pilha, uma bateria. Estou mal, estou no pecado, estou isso aqui, vou lá na igreja, pulo, danço, sinto, emoção, saio daqui, fui santificado. Não, você não vai conseguir. Tanta música boa, estou me sentindo o Espírito de Deus, sim, mas na segunda-feira não tem música de fundo. E quando você for tentado, não haverá emocionalismo. É você e o pecado e Satanás. Como você vai vencer isso? Com emocionalismo. Com palavras grandiosas numa igreja no domingo. Não, queridos. Aqui, claro, direto, tudo o que nós necessitamos. Tratando conosco como filhos amados. Nos dizendo o que nós precisamos. E nos dando o seu Espírito. A palavra de Deus diz: aquele que nasceu de novo, seja santo. Porque diz o Senhor, eu sou santo. E santidade é o nosso cartão de visita. É a áurea em torno de todos os dons que nós recebemos do Espírito. E esse Espírito é chamado Espírito Santo de Deus, que habita em nós.